Irmãos, existem dois caminhos: o caminho de Deus, que é perfeito, e o caminho do homem. O caminho do homem, irmãos, muitas vezes parece perfeito, mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem que parecem caminhos de vida, de paz, de prosperidade, mas o final deles leva à morte. Mas o caminho de Deus, ele é perfeito. A Bíblia diz, irmãos, presta atenção nisso: largo e fácil é o caminho que leva para a perdição, e estreito é o caminho que leva para a restauração, para a salvação e para a vida eterna. E pelo caminho ser estreito, irmãos, poucos há que o encontrem, entendeu? E Deus nos deu o privilégio de conhecermos este caminho. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O Senhor, irmãos, Ele dá chance a todos. Você não vai poder dizer que você não tem chance. Você não vai poder dizer que você não sabia. Por quê? O Evangelho está sendo pregado, irmãos. E Deus nos escolheu para ouvir o Evangelho. E nós temos uma opção: ouvir o Evangelho e nos tornar um escolhido porque demos ouvidos e aceitamos aquilo, ou apenas, irmãos, tivemos uma oportunidade. Jesus, irmãos, ele foi abandonado por muitos discípulos. Certa vez ele pregando, dizendo que ele era o pão descido dos céus, que quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria vida eterna. Disseram: duro é esse discurso. Irmãos, a religião é aquilo que você vê. A religião é aquilo que você pode fazer, pode tocar, baseada em rituais, objetos, estátuas, ídolos, né? Jesus estava pregando no deserto e o povo morrendo de fome. E Jesus multiplicou poucos pães naquele deserto e mais de 5.000 pessoas se alimentaram. E aquele povo ficou andando atrás de Jesus, por quê? Porque eles comeram um pão e alimentaram a sua fome, né? Saciaram a sua fome. E Jesus, irmãos, né, com seus discípulos, iam para o outro lado, atravessavam o mar da Galileia. E Jesus disse para os discípulos: vão que depois eu vou. E aqueles homens, pensando que Jesus estava com os discípulos, foram, irmãos. Mas chegaram lá que viram que Jesus não estava. E durante a noite, irmãos, Jesus, andando sobre as águas, chegou do outro lado do lago de Genezaré. E aqueles homens, irmãos, que mataram a sua fome no deserto, que saciaram a sua fome, disseram: Senhor, como chegastes aqui? Porque o Senhor não estava em barco nenhum. E Jesus disse: vocês me procuram e vocês estão atrás de mim, porque vocês comeram pão e mataram a sua fome. Mas eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Eu tenho algo que pode suprir a vossa fome. Amém? E disseram: Senhor, então nos dá desse pão, nos dá desse alimento. E Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade de Deus e realizar suas obras. Jesus estava falando, irmãos, de uma vida de santidade. Jesus estava falando em buscar o reino de Deus, a se santificar. E aqueles homens estranharam logo no começo essa palavra. E ele disse: eu sou o pão descido dos céus. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, este não terá parte comigo. Jesus estava dizendo, irmãos, que Ele é o verdadeiro alimento. A sua carne, a sua palavra, tudo que Ele fez é o que o homem precisa para se salvar. E o sangue que Ele derramou naquela cruz foi para a redenção dos nossos pecados. Então, se eu não fizesse parte disso, eu não teria salvação. Mas aqueles homens, irmãos, só enxergavam o natural. Aqueles homens não enxergavam o espiritual. Amém? E que Jesus nos traz, irmãos, é isso: eu sou o pão descido do céu, e nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, da mesma maneira que o nosso ser natural, o nosso ser, né, ele precisa se alimentar, se nutrir, tomar água, né, para sobreviver, porque senão ele não tem forças, irmãos. Assim é a nossa alma, é o nosso espírito. E o nosso espírito, ele se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta da presença do Senhor. Muitos, irmãos, como eu preguei essa semana, o seu homem humano é capaz, é habilitado, é forte, é estudado, né? Mas o seu homem espiritual está raquítico, irmãos. Por isso que você tem força para os desafios do dia a dia,
Mas quando é na hora de orar, de guerrear espiritualmente, irmãos, as pessoas, pastor, ora para mim porque eu não tenho força para orar, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo me santificar, essa luta está muito pesada. Lógico, você está fraco espiritualmente, você não tem se alimentado e nem exercitado a tua alma e o teu espírito, buscando a palavra de Deus. Irmãos, Deus, Ele habita no meio dos louvores. Quando eu começo a louvar e adorar a Deus, a presença de Deus, ela nutre a minha alma, a presença de Deus, ela enche o meu ser. Quando eu estou orando, eu me faço um com Deus, e no momento da oração, irmãos, Deus tira tudo aquilo que é ruim que está em nós e vai derramando a sua unção, o seu poder. Então há uma troca, a presença de Deus entra e o mal vai saindo, entendeu? Quanto mais você busca Deus, mais o seu homem espiritual se fortalece, irmãos, amém? E quando Jesus falou isso para aquelas pessoas, eles não entenderam, porque eles queriam uma bênção humana, eles queriam matar a sua fome humana, mas o Senhor quer abençoar tanto o nosso lado humano, como o nosso lado espiritual. Deus quer te mostrar algo que vai te levar para a eternidade. Irmãos, nós lutamos, brigamos, nos esforçamos tanto pela nossa vida humana. Amém? Você tem que fazer isso, amém? Enquanto estivermos nesse mundo, nós temos que comer, beber, vestir, ter lazer. Deus quer que você tenha a sua casa, o seu carro. Deus quer que você tenha o melhor. Mas também eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe por quê? Eu buscando em primeiro lugar a presença de Deus, o reino de Deus, todas as demais coisas vão me ser acrescentadas. Quando eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, eu vivo em novidade de vida, irmãos. A presença de Deus, ela entrando em nós, ela enriquece a nossa alma. Como eu sempre repito esse versículo, irmãos, o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, não são coisas físicas, amém? Mas é paz e alegria no nosso espírito. Buscai a presença de Deus, buscai a comunhão com o Espírito Santo, e as demais coisas o Senhor nosso Deus vai te acrescentar. O Senhor nosso Deus vai colocar nas tuas mãos. Entrega os teus caminhos ao Senhor e você vai ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida leve, vai viver em família, vai ver os seus filhos, entendeu? Mas em primeiro lugar, é a presença do Senhor que tem que estar em nós, porque é ela que vai garantir todas as coisas. Não luta em vão, não, irmãos. Não fica atrás de campanha de prosperidade, campanha de casamento, campanha de família, não. Busca a presença do Espírito Santo. Busque que Deus venha habitar dentro de você. E a presença de Deus habitando dentro de você, Deus sabe de tudo que você precisa. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque o vosso Pai, Ele bem sabe que vocês têm que comer, dormir e viver. E Ele veio, irmãos, para que tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. Então é a bênção de Deus que nos enriquece, é a presença do Senhor em nós que nos habilita para a vitória. Não há situação que o Senhor não pode resolver. Não há mal que possa estar em pé diante do Senhor. Não há esterilidade, não há morte, não há doença, não há falência, não há abandono que resista, irmãos, ao poder que há no nome do Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, irmãos, a Bíblia diz: rios de água viva fluirão dentro do seu ser. Isso é andar com Deus, irmãos. Isso é ter Jesus. A presença do Senhor em nós, ela nos alegra, nos enriquece, ela nos fortalece, ela te dá ânimo, ela te dá alegria, entendeu? Rios de água viva começam a fluir de dentro de nós. Busca essa presença, irmãos. Clama a mim, diz o Senhor, e eu te responderei. Irmãos, nosso canal, Canal Farol em Natureza, clica lá no sininho para receber as pregações que vão vir, né? E que cada dia o Senhor venha falar no teu coração. Amém? Deus te abençoe.